Bom, estamos aqui novamente para atender uma dúvida de um usuário da Biblioteca Municipal. Dúvida essa sobre gráficos em termoquímica. Termoquímica é um assunto interessante, sempre está caindo nos vestibulares, sempre está caindo no Enem. E você, tendo uma dúvida aí sobre química do ensino médio, encaminhe para as redes sociais da Biblioteca Municipal, encaminhe para as redes sociais do professor João Neto, Facebook, Instagram, e nós vamos gravar um vídeo e colocar no ar para poder atender a sua dúvida. Para falar em termoquímica, a primeira coisa é sobre variação de entalpia. Entalpia é o conteúdo energético de um sistema. É sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ou então, o final menos o inicial. Tenta descartar essas fórmulas, e pensar que quando é maior que zero, ou seja, você ganhou, é endotérmico. E quando você perdeu, menor que zero, é uma reação exotérmica. Agora, o que acontece? Temos aqui um gráfico normal de termoquímica. O que é importante a gente lembrar? Aqui eu tenho a linha do tempo. Quando começou a reação, eu só tinha o participante A. Então, ele é o reagente. Depois, esse A se transformou em B. Então, B é o produto. O ΔH é essa diferença que eu tenho aqui, mas é o final menos o inicial. Como aqui nós temos um gráfico que você vê o eixo está crescente, que é uma questão de lógica, o produto é menor que o reagente. Quer dizer que ele perdeu calor. Esse é um caso aqui de A se transformando em B, cujo ΔH é menor do que zero. Agora temos aqui um outro gráfico. E aí a gente tem que pensar, vamos colocar valor nisso. Vamos chamar essa energia aqui de 12, essa energia aqui de 48, quer dizer, comecei com 48, terminei com 12, sinal que eu perdi 36. Eu não preciso de uma fórmula, mas se eu quiser usar uma fórmula, eu posso substituir. Mas veja, eu vou guardar uma fórmula para quê? Qual seria o objetivo? Se eu sei que é sempre o final menos o inicial. Comecei com 48, terminei com 12, perdi 36. O ΔH aqui é menos 36. Então, uma reação também exotérmica. Temos aqui um gráfico endotérmico. Observa o seu produto, porque aqui está a linha do tempo. Quando começou, só existia o A. Aí, de repente, o A se transformou em B. A variação de entalpia é essa diferença que tem de B até A. Ou seja, ela vai ser positiva porque o produto é maior do que o reagente. Mas nós podemos pensar o seguinte, então A se transformando em B e o ΔH maior do que zero. Nesse caso aqui é um caso endotérmico, está ganhando calor. O seu produto é maior que o seu reagente, a sua seta é para cima e a exotérmica a seta para baixo. Vamos colocar números nisso, Olha lá. Comecei com 12, terminei com 48. Quer dizer, então, que eu ganhei. Ganhei quanto? Ganhei 36. Então, eu posso pensar numa equação. O A se transformando em B e o ΔH mais 36 kJ. Se eu quiser usar a fórmula, é o produto menos o reagente. Mas lembre da questão lógica disso. Para que uma fórmula se eu consigo interpretar a teoria? Aqui eu tenho um diagrama. Veja, eu não tenho a linha do tempo, eu não tenho a perna, esse eixo de baixo. Mas eu posso pensar o seguinte, eu comecei com 170, terminei com 400. De menos 170 até zero, eu ganhei 170. De 0 até 400, eu ganhei 400. Então, ao todo, eu vou ganhar 570. Mas eu posso pensar nisso aí numa fórmula, A reação lá, AB se transformando em A e B. Seria uma decomposição. E olha lá, jogando na fórmula os mesmos 570. Mas lembre, nós podemos fazer isso mentalmente.
sem que seja preciso delinear uma fórmula. Um diagrama, veja, a seta está indicando para cima, o A se transformando em B, de menos 12 até 48, eu tenho que lembrar que de menos 12 até 0 é 12, de 0 até 48 é 48, e 48 mais 12 é 60, é um processo endotérmico. Então, a gente precisa ter essa noção. Olha lá, ó. Comecei com 40, terminei com 21. Então, eu perdi, eu terminei com menos do que eu comecei. Isso é exotérmico, né? E o ΔH menos 19. Eu tenho aqui, ó, um diagrama daquela reação. Olha a seta indicando, ó, reagente e produto, né? Nesse caso aqui eu comecei com 40, terminei com 21, 19. Só que eu não tenho esse eixo de baixo aqui, ó, a linha do tempo, né? O caminho da reação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um diagrama, mas a maneira de analisar é a mesma. Agora vamos pensar no endotérmico, olha lá. Eu comecei com 21, terminei com 40. Então, eu terminei com mais do que eu comecei. Eu ganhei. Ganhei que tanto? A subtração entre eles. De 40 para 21, eu ganhei 19. Um diagrama dessa mesma reação, olha lá. A mais B produzindo C mais D. Comecei, a seta indica sempre reagente e produto. Regra do sinal para as equações que eu preciso pensar. O ΔH sempre tem o mesmo sinal do reagente. E sinal contrário quando esse calor aparece no produto. Olha o caso. O meu calor agora apareceu no reagente, ele é positivo. Ele pode aparecer aqui negativo. E ele vai aparecer aqui positivo. Então, no reagente e no ΔH, sempre o mesmo sinal. No reagente e no produto, sempre sinal contrário. Isso serve para exotérmico ou serve para exotérmico. Olha lá. Negativo, negativo e aqui positivo. Por quê? Porque os exercícios fazem uma série de abordagens com relação a isso. Vamos pensar nas mudanças de estado físico. De sólido para líquido, de líquido para gasoso, eu estou ganhando calor. De sólido para líquido, a fusão, de líquido para gasoso, a ebulição. Mas se eu pensar no sentido inverso, eu estou perdendo calor, né? Eu estou vindo de gasoso para líquido e de líquido para sólido. O que eu preciso nesse momento? Que nós possamos ajudar as pessoas, o Enem está chegando. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa, né? Mande a sua dúvida para o Instagram e o Facebook da Biblioteca Municipal, né, para atender o projeto Tira Dúvidas de Química, né, ou encaminhe nas redes sociais do professor João Neto. E nós estaremos aqui para atender a sua dúvida com toda a clareza, com toda a condição para que você possa ter um diferencial com relação ao projeto. Se cuide, fique com Deus e até a próxima.